Na aula de hoje, nós estudaremos a unidade 4 do livro, com o tema Terra, noções de localização e movimentos. Então, galera, o primeiro tópico que nós vamos abordar na aula de hoje é orientação no espaço geográfico. Então, o ser humano, ele sempre teve a necessidade, de se localizar e se orientar em diferentes pontos da superfície terrestre. Para que uma pessoa se desloque, por exemplo, de um lugar para outro, ela pode fazer uso de pontos de referência para facilitar a sua localização. Então, as direções, elas foram baseadas na posição do Sol. Elas passaram a ser denominadas, como nós podemos ver, de pontos cardeais, que correspondem às principais direções que nos ajudam a nos orientarmos, certo? Então, como nós podemos ver aqui na Rosa dos Ventos, nós vamos ter 4 principais pontos cardeais, que é o norte, que também é denominado de setentrional ou boreal, o sul, chamado também de meridional ou austral. Nós vamos ter o leste, denominado também oriente, e o oeste, conhecido também como ocidente. E para complementar essas 4 direções principais, nós vamos ter os pontos que nós chamamos de colaterais, que seriam os pontos nordeste, que fica entre o norte e o leste, como vocês podem ver aí na imagem, o sudeste, que fica entre o sul e o leste, o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste, e o noroeste, certo, galerinha? Que fica entre o norte e o oeste. Nós ainda vamos ter os pontos subcolaterais, que diferente dos pontos colaterais e dos pontos cardeais, eles vão ser 8. Como vocês podem ver na imagem, todos eles estão escritos aqui. Então, o primeiro vai ser norte-nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e norte-noroeste, certo? Então, para organizar e localizar os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, como nós vimos, foi criado o que nós chamamos de Rosa dos Ventos, certo? Dando seguimento à nossa aula, pode surgir uma dúvida. Professor, se eu não estiver com uma Rosa dos Ventos, como é que eu posso me localizar? Então, gente, nós podemos nos localizarmos através dos astros e dos pontos cardeais, utilizando o nosso corpo como uma rosa dos ventos, ok? Então, para encontrar os pontos cardeais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Estender o braço direito para onde o Sol nasce. Aí nós encontraremos o quê? O leste. O braço esquerdo, obviamente, apontará para o oeste. Na nossa frente estará o norte e nas nossas costas estará o sul. Vocês podem ver que nosso corpo ele vai ser como uma rosa dos ventos. Nós vamos ter os 4 principais pontos cardeais, certo? Durante a noite, nós temos, nesse caso, astros para nos orientar, como a Lua e a constelação do Cruzeiro do Sul. Então a Lua, ela também surge diariamente na direção leste e se posiciona na direção oeste, assim como o Sol. Da porção sul da Terra, podemos observar a constelação do Cruzeiro do Sul. Utilizando o Cruzeiro do Sul, por exemplo, nós vamos observar para onde o braço maior da cruz está apontando. E ali nós encontraremos o sul. Então, logo, nas nossas costas será o norte, à nossa direita será
o oeste e a nossa esquerda será o leste, certo? Já da porção norte do nosso planeta, não é possível que a gente utilize o Cruzeiro do Sul como forma de orientação. Então lá, qual astro nós devemos usar? Nós devemos utilizar a estrela polar como referência. A estrela polar, ela vai ser a última estrela da constelação da Ursa Menor. Após localizar essa constelação, basta traçar uma linha que nós vamos ver na nossa frente o norte. Às nossas costas estará o sul, nosso braço direito estará apontando para o leste e o esquerdo para o oeste, como nós podemos ver representado aqui em cada uma das imagens. Vocês podem observar tudo que eu falei na primeira imagem, quando nos orientamos pelo Sol, na segunda imagem, quando a gente se orienta pelo Cruzeiro do Sul, e na terceira imagem, quando nos orientamos pela Ursa Menor. A bússola também é chamada de bússola magnética. É um objeto utilizado para a orientação geográfica. Durante muito tempo, esse instrumento foi utilizado na navegação como forma de localização e até hoje é considerada uma das maiores invenções da humanidade. Paralelos ou latitudes são linhas horizontais que rodeiam o planeta Terra, sendo o principal deles o Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, e são medidos em graus de 0 na linha do Equador até 90 ao norte ou ao sul. Então, logo após os paralelos, nós vamos ter os meridianos ou longitudes, que são círculos imaginários que cortam os paralelos e vão de um polo ao outro. O meridiano inicial passa pela localidade de Greenwich, que seria o meridiano zero, como nós podemos ver aqui também na ilustração, certo? E está localizado na Inglaterra. Esse meridiano, eles vão dividir a Terra em 180 graus para o hemisfério oriental, leste, e 180 para o hemisfério ocidental. Ok, gente? Então a gente vai ter essa divisão. Nós vamos ter o meridiano zero e nós vamos ter 180 graus para leste, 180 graus para oeste. E esses meridianos, diferentes dos paralelos, eles não vão circular a Terra toda, certo? Eles não vão formar uma volta na Terra completa. Aqui nós temos a linha internacional de data, LID, outro importante meridiano. E podemos observar que ele vai determinar o início e o fim de um dia. Por exemplo, a cidade A, que está ao ocidente da linha internacional de data, nós vamos ter um dia a menos. Já a cidade B, que vai estar ao oriente da linha internacional de data, nós vamos ter um dia a mais, como nós podemos ver. Na cidade A é segunda-feira, já na cidade B, terça-feira, um dia posterior. Então, após descobrirmos o que são os paralelos e os meridianos, e com base na utilização dos mesmos, podemos observar que conseguiremos identificar qualquer ponto na superfície terrestre, como nós podemos ver aqui através desse mapinha que está aqui para vocês. Se nós quiséssemos localizar qualquer ponto na Terra, bastava nós termos as coordenadas geográficas. Então agora, após estudarmos os paralelos, meridianos, os pontos cardeais, a importância das coordenadas geográficas e os avanços tecnológicos nessa área, nós também temos que estudar algo muito importante para que possamos entender determinados fenômenos que ocorrem no nosso planeta. O primeiro deles é o movimento de rotação da Terra. Esse movimento é o que a Terra executa
ao redor do seu próprio eixo. E esse movimento, ele vai determinar o que é dia e o que é noite. Como nós podemos observar aqui, esse eixo, ele vai apresentar uma inclinação. Uma volta completa desse movimento vai durar 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas para facilitar o entendimento, convencionou-se que seriam 24 horas, arredondando esse número. Outro processo que devemos observar para entendermos os fenômenos que ocorrem no nosso planeta é o movimento de translação que a Terra executa, assim como os outros planetas do Sistema Solar. Esse movimento de translação consiste em dar uma volta completa em torno do Sol. E para completar esse movimento, nosso planeta gasta 365 dias e 6 horas, onde a cada 4 anos, para corrigir o acúmulo das horas, temos um ano com 366 dias, ou chamamos esse ano de ano bissexto, certo? Em que é acrescentado o dia 29 ao mês de fevereiro. Esse dia foi criado para ajustar o calendário anual ao movimento de translação da Terra. Então, devido à inclinação do eixo da Terra e ao movimento de translação, ambos os hemisférios apresentam durante o ano menor ou maior exposição aos raios solares. Então, ao momento inicial dessa diferença de exposição aos raios solares, nós vamos dar o nome de solstício e equinócio. Os solstícios correspondem ao momento em que a radiação solar incide de maneira perpendicular em relação aos trópicos de Capricórnio e Câncer. E isso ocorre entre os dias 20 ou 21 de dezembro. E no mês de junho também, como nós podemos ver. Nesses dias nós vamos ter primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Já os equinócios correspondem aos momentos em que a radiação solar fica perpendicular em relação à linha do Equador. Isso ocorre entre os dias 20 a 23 de março e de setembro. E como nós podemos ver, vai ser verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E isso no mês de junho. No mês de dezembro, nós vamos ter inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Assim, nós vamos ter a divisão das estações do ano, os dias que marcam os seus inícios e os dias que marcam o término dessas estações. Agora vamos ver um pouco das zonas térmicas da Terra. Então, a partir da definição das linhas imaginárias, paralelamente dispostas de forma horizontal na superfície do planeta Terra, temos a possibilidade de conhecer as zonas térmicas. Essas zonas são a tropical, que é a região entre os dois trópicos, o de Câncer e Capricórnio, e apresenta elevadas temperaturas. A zona temperada, que é a região que fica entre os trópicos e os círculos polares, e tem temperaturas amenas e estações do ano bem definidas. As outras são as zonas polares, que são áreas mais distantes da linha do Equador, como podemos ver, e são regiões de clima frio com baixas temperaturas. E para fixar os conhecimentos que nós acabamos de estudar, vocês vão responder às atividades do livro que estão nas páginas 431, 439, 440. E como atividade extra, vocês vão responder às questões propostas que vão estar anexadas